Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o super-herói primordial, o primeiro de todos, o Superman. Sim, uma edição especial da Panini, chama-se Superman, o Homem e o Super-Homem. Mais detalhes depois da vinheta. Superman, o Homem e o Super-Homem é uma edição especial da Panini, escrita por Marv Wolfman e magistralmente ilustrada pelo Claudio Castellini. Uma edição que chega nas bancas com suas 180 páginas ao preço de R$ 69,90, com capa dura. E essa é uma história que ela tem uma curiosidade por trás, porque ela é uma história que começou a ser produzida em 2006 e só foi publicada oficialmente em 2018. Então tem todo um contexto para a sua produção, e esse contexto ele é apresentado pelo próprio Marv Wolfman no texto de introdução. Esse texto de introdução que ele começa aqui confidencialmente, e ele conta toda a história de como foi levar mais de uma década para produzir essa HQ, porque ele teve uma ideia do conceito dela, e essa ideia do conceito dessa obra ele encontrou o Dan Didio e teve a aprovação, começou a produzi-la, mas aí a DC entrou naquela fase de reboots e coisas do tipo, e ele ficou sem ter um título para publicar, um espaço, né? Até que surgiu a oportunidade de relançar ou lançar pela primeira vez essa obra em 2018. Né? Falando da obra em si, a gente tem aqui uma história que ela explora os primeiros dias de Clark Kent em Metrópolis, né? Os primeiros passos dele na cidade que viria a ser a sua residência, logo após Smallville, né? Uma cidade onde ele aprendeu a ser homem, a ser super-herói, e os capítulos eles têm esse subtítulo, né? Nesse primeiro aqui, onde diz em que ele deixa Smallville ainda garoto. E realmente a gente vai ver aqui uma transição, né, do Clark Kent para o Superman. A história é toda muito focada na visão do Clark, ainda nas suas primeiras impressões de uma cidade grande, com seus problemas de violência urbana, de desigualdade social, e como ele ainda não via o papel do Superman e como ele poderia executar e influenciar e modificar a vida das pessoas através da utilização dos seus poderes, né? É uma história até certo ponto tocante, até certo ponto ingênua, até certo ponto previsível, mas é uma história muito bem ilustrada, muito bem construída, ela tem uma linearidade que não incomoda. É o tipo de história que eu costumo dizer assim, de tempos em tempos a gente precisa de um super-homem. A gente precisa ler uma história que no final você diz, nossa, como é bom voltar a ter esperança, né? E essa é uma história que traz muito isso, traz o Superman, traz a sua mitologia básica de pais presentes, de uma figura feminina forte, como é a figura de Lois Lane, uma figura de imprensa investigativa através da equipe de jornalistas do Planeta Diário e da figura do editor Perry White. Então, assim, é um dos pilares do universo DC em sua essência mais básica, em sua iniciativa de jornada mais juvenil, né? É um Superman ainda muito verde, mas é um Clark Kent que a gente percebe mais humano do que nunca, menos heróico e muito sensível. Então é uma história que eu gostei, é uma história que ela tem aí uma ação de plano de fundo, ela tem uma trama que envolve as figuras do futuro, que futuramente seriam importantes na trajetória do Homem de Aço, e aí não dá para a gente deixar de falar, inclusive, do Lex Luthor, né? E da LexCorp e tudo mais, mas a gente já percebe que, assim, se você for um acompanhante assíduo das histórias do Homem de Aço, talvez se torne um tanto repetitivo. Eu já cansei de dizer aqui no canal que eu sou aquele cara que, quando se trata
de DC Comics, eu prefiro as histórias que são edições especiais, que tenham início, meio e fim. Então por isso que eu tenho aqui o Superman entre a Foice e o Martelo, o Superman Brainiac, o Superman para o Alto e Avante. Comecei a acompanhar a saga do Superman do John Byrne. Tenho para mim aquela que eu julgo ser a melhor história de Superman de todos os tempos, que é o Grande Desastre Superman. E essa daqui, o próprio Marv Wolfman, que é um escritor que produziu muita coisa para DC, ele começa o texto de apresentação falando que foi a melhor história de Superman que ele já escreveu. Então, quem sou eu para contradizê-lo, né? Gostei bastante, acho uma história bem interessante. A gente tem, obviamente, um preço aí consideravelmente alto para uma história de 4 partes apenas, mas a edição ela tem alguns extras. E esses extras aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui uma entrevista do Marv Wolfman, onde ele apresenta os argumentos, as informações que ele considerou importante ter nessa edição. Temos também um caderno com anotações de roteiro e comentários para a gente comparar com as páginas. Eu não sou muito fã e também não perco muito tempo lendo isso daqui, mas é interessante mostrar para você que está pensando aí se compra ou não a edição, saber o que tem, né? E aqui a gente tem também um caderno de esboço, né? Que aí já é pelo Cláudio Castellini. São algumas páginas, ele já esboçando com lápis, já traçando como seria. E aí não vou dizer o ponto alto da edição, porque o roteiro também é muito bom, é um roteiro que me agradou, mas uma dinâmica de desenho muito classudo, né? Um desenho muito limpo, um desenho muito respeitando a anatomia dos personagens, muito respeitando a anatomia do ser humano. Uma escola clássica de desenho de comics, né, de quadrinhos, como a gente conhece, mas sem os exageros que depois viriam a ser marca de algumas HQs. Então, a arte em si, ela é uma arte que promove aí uma certa até nostalgia, porque a gente parece que está lendo uma revista lá dos anos 70, anos 80, mas é uma revista que foi produzida em 2006 e que foi publicada em 2018 por conta de todo um imbróglio da DC com os autores. Então fica aí a minha resenha, meu review desta edição especial do Superman, o Homem e o Super-Homem, mais uma edição especial da Panini. Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!